Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja abundante em sua vida, em seu coração. Nós estamos chegando com mais uma pré-aula da EBD. Estamos no quarto trimestre de 2021, estudando a respeito do apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E olha, nós já estamos na lição de número 5, a lição que traz o título Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Esta lição que será estudada no dia 31 de outubro, que é o dia que se comemora a Reforma Protestante. O texto áureo da nossa lição está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23, que diz: Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A verdade prática da nossa lição diz: o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. A leitura bíblica em classe está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 ao 25, também o capítulo 2, do 1º ao 5º versículo. É muito importante que você saiba que Jesus Cristo, ele é o centro de toda a Bíblia, desde o primeiro livro, que é o Gênesis, até o Apocalipse. O centro da história é Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. Toda a Escritura tem uma relação direta com ele e com a sua obra. Já nos primeiros versículos do Gênesis, no capítulo 1, nós vemos ali o verbo em ação. Quando o pai está trabalhando e ele fala, o verbo na boca dele é Cristo. Ele é o haja de Deus. Nós vemos Cristo em Êxodo, em Levítico, em todo o Pentateuco, nos livros históricos, nos livros poéticos, proféticos, em toda a Escritura. E no Novo Testamento, a partir dos Evangelhos, ele é revelado. Portanto, Jesus Cristo é o centro de toda a Bíblia. Quando nós olhamos para o último capítulo da Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 22 e o versículo 13 diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então, Cristo é o centro de todas as coisas. Este é um princípio bíblico. A crucificação, então, de Jesus é de tal relevância, pois através dela houve a maior expressão de amor da história. O seu sangue derramado, o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, ele deu acesso novamente ao Pai. Então, desde a queda, que está registrada lá no Gênesis, o homem perdeu o acesso direto à presença do Pai. E Cristo, o último Adão, ele vem para trazer de volta, para reatar o relacionamento entre o homem e Deus. E ele só pode fazer isso através do seu sangue, porque o homem tinha pecado e o preço do pecado era sangue inocente. E não havia sangue inocente para se derramar, sangue de homem inocente. Então, o Verbo se fez carne, segunda pessoa da divindade, se fez carne, habitou entre nós, cumpriu a sua missão aqui na terra e foi crucificado, e através do sangue dele, ele abriu novamente o acesso ao Pai. Isso fica bem claro quando nós lemos Mateus capítulo 27 e o versículo 51, falando da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Diz assim: E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Agora, se a morte de Jesus Cristo
na cruz venceu o pecado, nos redimiu, nos livrou do poder da escravidão do pecado, a sua ressurreição, ela nos garante vida eterna. Se Jesus Cristo simplesmente tivesse morrido, ele teria vencido o pecado, mas e a vida eterna aos homens? Ela vem através da ressurreição de Cristo. Assim como Cristo venceu o pecado, viveu toda a sua vida sem pecado e padeceu no madeiro, inocente, derramando o seu sangue, assim ele ressuscitou, porque a morte não poderia prendê-lo, a morte não poderia vencê-lo. Ele venceu a morte porque nunca pecou, e a sua ressurreição garante também a vida eterna de todos aqueles que estão nele. O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, o capítulo 15. Hoje a nossa leitura bíblica em classe é o primeiro capítulo, o segundo capítulo e o segundo também, mas no último capítulo, o capítulo de número 15, o penúltimo capítulo, corrigindo, porque 1 Coríntios tem 16 capítulos, no capítulo 15, nos versículos 3 e 4, diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, a morte e ressurreição de Cristo é o centro da teologia paulina. A morte e ressurreição de Cristo é o centro da doutrina neotestamentária, e o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ele vai disseminar aí a crucificação de Cristo e a sua ressurreição. Esta é a principal mensagem do apóstolo Paulo. Agora, vamos observar alguns detalhes na trajetória do apóstolo Paulo. Quando nós estamos no capítulo 17 de Atos, nós vemos Paulo em Atenas. Ele pregou ali em Atenas, a partir do versículo de número 15. Mas e a igreja de Atenas? Veja, Paulo esteve em Colossos, Paulo esteve em Corinto, melhor dizendo. Você conhece a carta aos Coríntios. Você conhece a carta aos Colossenses, aos Tessalonicenses, aos Efésios, mas você não conhece a carta aos irmãos que estão em Atenas. Por quê? Porque em Atenas não prosperou a igreja ali. Apesar de os últimos versículos ali do capítulo 17 dizer que alguns creram, alguns da família de Dionísio creram na mensagem de Paulo, ele não conseguiu firmar uma igreja em Atenas. Essa igreja não prosperou como as demais. Por quê? Ali, Paulo não pregou a respeito do nome. E qual o nome? O nome que tem poder. O nome que cura, o nome que salva, o nome que ressuscitou, o nome que morreu, mas ressuscitou. Que nome é esse? O nome de Jesus Cristo. Ali em Atenas, Paulo começou bem, falando a respeito do Deus desconhecido, falou a respeito do Deus Criador. Você sabe que a palavra Deus é um termo genérico, mas ele não falou do nome de Jesus Cristo, ele não falou do sangue, ele não falou de pecado. Então, Paulo tentou argumentar com os epicureus, com os filósofos gregos, na base do argumento, e isto custou um preço muito alto. Apenas ali alguns da casa de Dionísio é que receberam a mensagem, foram poucos irmãos e não teve uma igreja estabelecida em Atenas, ao contrário do que aconteceu em outros locais. Por quê? Em Atenas, o centro cultural, o berço da filosofia da época, Paulo tentou argumentar ali com os homens na base da sabedoria humana e não falou do nome.
do nome de Jesus Cristo, não falou do sangue, falou que ele ressuscitou, mas não falou também do pecado, não trouxe convicção de pecado àqueles homens em Atenas. E eles pensavam que eram muito, eles não tinham eles não pensavam que eles poderiam ser pecadores, eles precisavam entender a necessidade da salvação. Paulo falou até a respeito de arrependimento, mas não trouxe convicção de pecado e não citou o nome de Jesus Cristo. Então ele tenta argumentar em Atenas na base da sabedoria humana. Quando você vai para o capítulo 18 de Atos, versículo 1, diz assim: depois partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Quando ele chega em Corinto, ele vai com outra mensagem, ele vai com a mensagem da cruz. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Há muitos que não gostam quando eu faço essas observações. Por quê? Muitos professores, estudantes da Bíblia, eles olham para os personagens bíblicos e os veem como super-homens, que não erram, que nunca erraram, né? Então, eu quando prego sobre Abraão, eu mostro as falhas de Abraão, a mentira de Abraão. Quando eu prego sobre Isaac, também. Quando falo de José, também abordo essas falhas. Elas estão registradas na Bíblia para nos servirem de exemplo. Paulo estava bem intencionado em Atenas. Paulo fez um belo discurso, muito inteligente, muito sábio, mas ele falhou ao não citar o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo, e ao não trazer convicção de pecado àqueles homens. Então é apenas isso que eu estou falando. Então, os irmãos aí, muito cuidado com os comentários, com aquilo. Olha, o professor está... Não. Estou apenas mostrando um detalhe que talvez tenha passado despercebido a você. Agora, ele sai de Atenas e ele vai para onde? Corinto. Quando ele chega em Corinto, ele chega com outra mentalidade. Vou pregar aqui a mensagem da cruz, a palavra da cruz. A partir daqui, a pregação do apóstolo é só essa: Evangelho de Cristo, Cristo crucificado, Evangelho de Deus, Cristo ressurreto. As frases que ele mais fala são essas: Evangelho de Cristo, Evangelho de Deus, Cristo crucificado, Cristo ressurreto. E quando se fala em crucificação, para os judeus, eles não entendiam, porque, segundo a Torá, era maldito aquele que fosse pendurado no madeiro. E os judeus, para que eles pudessem crer, eles queriam sinais físicos. Mas é estranho os judeus quererem sinais físicos, porque eles já tiveram sinais físicos, né, e não creram. Por exemplo, durante o tempo do Êxodo, tudo que estava registrado na Torá, os milagres sobrenaturais que Deus fez, eram sinais físicos. Mas nos dias que Jesus Cristo esteve na terra, exercendo o seu ministério, ele também operou inúmeros milagres, trouxe inúmeros sinais físicos. Eles já tiveram sinais físicos. Todavia, eles queriam sinais, sempre sinais. Já os gregos não. Os gregos queriam argumentos filosóficos, argumentos lógicos, mas na verdade o evangelho não é nada disso. 1 Coríntios 1:23, Paulo diz: mas nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E no versículo 18 ele diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O evangelho, então, é poder de Deus. Somente o Espírito Santo pode fazer a obra através do seu poder. Nós somos vasos, pregamos a palavra, mas nós não temos o poder de convencimento, o poder de realizar a salvação. Nós somos apenas mensageiros. É o Espírito Santo, através do seu poder, que traz o sobrenatural e opera a salvação no homem. Então, o Evangelho, na verdade, é
poder de Deus e sabedoria de Deus. Os gregos queriam muito falar em sabedoria, serem os mais sábios, mas a sabedoria de Deus é a pessoa de Cristo. E o próprio apóstolo fala isso no capítulo 1, no versículo 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Note, Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Toda a sabedoria está escondida em Cristo. E quando nós chegamos a Cristo, quando nós aceitamos a Cristo, nós temos contato direto com a sabedoria de Deus, com a verdadeira sabedoria. Detalhe: discurso com sabedoria humana, palavras persuasivas, elas não trazem vida, mas a mensagem da cruz traz o Espírito e o poder para a transformação do homem. A palavra da cruz, a mensagem da cruz, traz o Espírito Santo e o mesmo começa a se mover. O poder de Deus para a transformação do homem é trazido através da palavra da cruz. E olha só, 1 Coríntios capítulo 2, olha o que Paulo diz, e eu tenho a plena certeza que ele fala isso pensando no que aconteceu em Atenas. Capítulo 2, versículo 1, ele diz: E eu, irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Ou seja, eu não fui em Corinto como eu fui lá em Atenas. Veja o versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. E é esta palavra que nós pregamos, é esta palavra que nós ministramos, porque quando nós ministramos a respeito de Cristo crucificado, quando nós falamos do sangue, quando nós falamos da morte, quando nós falamos da ressurreição de Cristo, o Espírito Santo se encarrega de fazer a obra. E esta mensagem, ela tem poder e ela traz os efeitos. No terceiro tópico da nossa lição estão os efeitos da mensagem da cruz. Ela traz uma vida no poder de Deus, ou seja, aquele que recebe a Cristo, que se arrepende dos seus pecados, ele tem também uma vida no poder de Deus. Ele tem também uma vida de humildade e uma vida na dependência do Espírito. Esses são os efeitos da mensagem da cruz. Qual que é o melhor tema para se pregar nesse tempo? É a mensagem da cruz, é a palavra da cruz, que é poder de Deus, que é a sabedoria de Deus. Querido, se você conheceu o nosso canal agora, seja bem-vindo, inscreva-se neste canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, é muito importante o seu feedback, o seu retorno. Se esse vídeo foi bom para você, compartilhe, porque pode ser bom para outras pessoas também. Que Deus em Cristo lhe abençoe mais e mais. Amém.